começando um quadro novo aqui no canal, que é No Divã, e hoje nós vamos estrear com esse filme Armadilha. Gente, um filme ótimo sobre um serial killer. Eu vou ler aqui pra vocês a sinopse, tá? Ó, o serial killer Cooper leva sua filha adolescente para o show de uma diva pop. A garota está explodindo de felicidade e tudo parece correr bem, mas Cooper percebe uma movimentação diferente da segurança do lugar. Mesmo sem conhecer sua real identidade, a polícia descobriu que o famoso assassino, que é açougueiro que eles falam no filme, estará no evento e armou uma cilada para pegá-lo encurralado. Ele deve usar sua mente engenhosa para fugir do lugar. No filme aqui, né, na sinopse, você vê que tá como gênero terror. Mas, gente, não tem nada de terror no filme. Nada. Não tem um susto, não tem um nada. Nada de terror. É mais um suspense mesmo. O filme passa muito rápido, não fica, sabe, aquela enrolação. Também não é aquele suspense psicológico sombrio que a maioria dos filmes, né, que tem essa questão, né? Tem aquela coisa sombria, em cima. Não tem nada disso. Não tem cenas fortes de morte, né? No filme ele é um serial killer muito conhecido, chamado até como o açougueiro, como eu falei. Mas assim, não tem cena nenhuma, gente. Não tem cena nenhuma dele fazendo nada violento, tá? Então é um filme bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, de boa. O que eu achei mais sensacional nesse filme, que a gente vai fazer uma análise psicológica dele, o que eu achei muito legal é que você consegue perceber bem como a mente de um psicopata trabalha. Eu achei isso sensacional. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção foram as expressões faciais dele. Ele muda de expressão muito rápido, você vê quando realmente é ele, quando é o falso self, né, a identidade que ele construiu para se acobertar, né, dali a sua essência. Então eu achei isso muito legal, são pontos muito legais do filme. E aí vamos começar a destrinchar, né? Vamos começar a fazer essa análise. Cooper tem uma família, né? Ele é casado e tem 2 filhos. Uma menina, que é a que ele leva pro show, e um menino. E aí, gente, foi todo feito um esquema, né, de segurança para poder pegar, e o filme é baseado nisso. E aí você vê durante o filme, você consegue perceber que ele é muito prestativo. Nossa, que pessoa prestativa, gente. Nossa, uma tá passando mal, ele ajuda, mas é tudo pra fugir. É tudo, gente, é tudo muito calculado. Tudo que ele faz, todo o comportamento dele é calculado e gira em torno, né, a favor dele, né? Então, assim, é tudo pensado a favor dele. Tanto que tem um momento da cena, gente, vai ter spoiler, tá? Porque não tem como. Tem um momento do filme que ele, por exemplo, esbarra na menina, a menina cai da escada, né? Então, assim, aí você consegue ver. Uma hora ele pega a menina que ia desmaiar, entra pra dentro do, tipo, um pronto de socorro, assim, né? Você fala, nossa, que pessoa prestativa, mas é pra poder fugir, porque a comandante da operação estava ali, estava perto dele, então ele usou aquilo ali para poder sair de cena, né? Para não ser visto. Então é tudo muito calculado, todo o comportamento dele é minimamente calculado. E aí, gente, ele criou uma identidade, né? Ele é uma pessoa prestativa para os outros. Ele é bombeiro, começa pela profissão, né? Bombeiro, uma pessoa que é bombeiro, gente, um homem que é bombeiro, a profissão bombeiro é de ajudar as pessoas, né? Você vai salvar a vida das pessoas. Então já começa com essa, já pega aí essa informação. A profissão dele, bombeiro, casado, um marido maravilhoso, né? Um pai super atencioso, prestativo, né? Incrível. Mas, gente, não é a verdade. É uma identidade que ele criou exatamente para
evitar a rejeição, porque ele tem uma rejeição muito grande, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É uma identidade construída para esconder os seus impulsos e manter o controle, tanto que ele tem toque. Ele, né, tem um transtorno obsessivo compulsivo. E a comandante sabe disso, ela passa as informações, né, para as pessoas de como lidar com ele e de toda a característica que ele tem. Então, assim, o carro dele é um carro preto para poder esconder a sujeira, porque ele tem toque. Então, gente, tudo é muito milimetricamente controlado e pensado, sabe? Então, tudo. Então, o toque vem muito disso, né? Fala muito sobre ele. E a rejeição que ele sente, porque a mãe dele rejeitou. Tanto que no filme, a comandante da operação, ela é super entendida, né? Nessa questão, ela fala que para muitas pessoas, o comportamento de um serial killer, de um psicopata, pode passar desapercebido. Mas para uma mãe, uma genitora, não passa despercebido. Então a mãe rejeitou ele, não pelo que ele fazia, não pelo comportamento dele, mas pela essência dele. E isso para ele gera muito ódio, muita vergonha, uma necessidade muito grande de provar o seu valor. E aí você consegue compreender o esquema dessa identidade, né? Então, assim, eu sou bombeiro, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma pessoa super prestativa socialmente, eu ajudo as pessoas, né? Então, eu sou muito simpático. Então, você consegue perceber o desenho dessa identidade. E além disso, é uma identidade criada para distanciar de quem eu realmente sou. Porque eu sendo essa outra pessoa, eu não entro em contato com essa rejeição que eu sofri. Só que a rejeição, gente, é tão presente na vida dele que ele tem alucinações visuais da mãe dele. Ele tem essa alucinação durante o show, porque o filme todo se passa, a maioria, né, do tempo se passa no show e depois uma parte se passa na casa dele, mas a maioria é no show. E aí ele vê a mãe dele. Eu acho que duas ou três vezes ele tem essa alucinação. E aí, quando a família se depara com quem ele realmente é, ele fala uma frase super impactante. Ele fala assim: as minhas duas vidas não se chocam, não se colidem. E aí ele começa a entrar no modo falso selfie, sabe? Tem que levar não sei quem no jogo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar da casa, tem que, sabe? Ele entra naquele modo ali, porque perante a família dele, ele é aquela imagem, né, que ele criou. E uma outra coisa muito interessante também no filme que a gente percebe é que quando acontece uma ruptura nesse falso self, quando ele está prestes a ser descoberto, das pessoas verem realmente quem ele apresenta um certo tique, né? Então ele perde um pouco o controle. E muito do prazer dele vem de ter o controle. Ele gosta de ter o controle sobre as pessoas, sobre o ambiente, sobre a percepção que as pessoas têm dele, né? Então, ele tem toque, mais uma vez, né? Então, fala muito sobre essa questão do controle, porque o controle para ele é como se fosse um antídoto contra esse caos interno que ele tenta o tempo todo não entrar em contato. E o mais legal de tudo, gente, é que a estratégia de como capturá-lo é algo assim sensacional. É como se fosse uma regressão. É como se fosse uma regressão emocional. Eles fazem o seguinte, eles tentam entrar em contato com ele como se fosse a mãe dele falando com ele. Porque ele busca, gente, a aprovação da mãe. Então ele tem aquela rejeição ainda muito viva dentro dele. Então ele ainda tem essa necessidade de ser aceito pela mãe. E aí a comandante da operação, ela passa todas essas informações para as pessoas, porque quem
se porventura se deparar com ele, saber o que fazer para poder capturar. E aí a cantora, né, ela entra em contato com ele, ela sabe que ele é, né, quem é o procurado ali, e aí ela tenta fazer isso com ele, mas ela não consegue muito entrar ali na mente dele. Mas numa situação onde ele está totalmente pressionado, que é quando ele encontra a esposa dele ali escondido, ele tem ali, ele tá numa situação onde ele tá totalmente pressionado, porque tá todo mundo atrás dele, todo mundo já sabe quem ele é, a família já sabe quem ele é, então ele tá pressionado ali naquele momento, então ele tá numa situação vulnerável, digamos assim. E aí, quando a comandante começa a falar com ele, né, como a mãe dele, você vê que isso consegue desorganizar essa estratégia psíquica, né, que a mente dele criou para não ter contato com essa rejeição, né, com essa vergonha, com esse ódio. E uma coisa que não foi falado durante o filme, mas eu percebi, eu não sei se realmente está certo, tá? E aí eu vou falar, é uma hipótese que eu levantei. Quando ele tá conversando com a esposa dele, nesse momento, né, que ele descobre que foi a esposa que denunciou ele, né, a esposa que desconfiou dele, eles estão ali naquela conversa ali, eu acho que a chaleira, o barulho da chaleira ali, eu acho que isso foi um gatilho para essa volta. Eu não sei se a mãe dele costumava fazer chá ou algo nesse sentido. Eu acho que teve alguma coisa ali que foi um gatilho emocional, sabe? Mas isso aí é uma percepção minha. Não sei se realmente é ou não é, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu tô falando aqui, porque a gente observa, né? Porque não tem como, né? Por exemplo, não tem como, gente, eu sou psicóloga, então quando eu assisto um filme desse, eu vou analisando cada coisa, sabe? Eu vou analisando cada detalhe, eu vou tentando juntar uma coisa na outra, eu vou fazendo uma análise mesmo ali, né? E aí depois eu paro, penso, né? Falo ali, converso, eu escrevo tudo aquilo que eu percebi, que eu captei. Então isso foi uma coisa, foi uma das coisas que eu captei, mas eu não sei se realmente é porque não fica uma coisa explícita, né? Não é uma coisa que é falada, então eu não posso trazer aqui com toda a certeza, mas assim, é algo que, não sei, alguma coisa ali eu acho que foi um certo gatilho para isso. Ele também no momento tava meio dopado, porque ela dopou, a mulher dele, né, dopa ele com o próprio, né, como é que fala? Ele prova do próprio veneno, né? Porque ela achou um pozinho, né? Que ele usa para acalmar as vítimas dele e aí ela usa contra ele. Então então ele tá sobre esse efeito e aí acaba também que isso facilita muito, né, ali essa captura, esse desenrolar emocional, essa desorganização psíquica. Então, assim, gente, essa identidade que ele cria não é uma identidade construída para dar amor, é uma identidade construída para poder exatamente fugir, né, de quem ele é. É uma estratégia psíquica, né? É uma adaptação defensiva, nada mais nada menos do que isso. Então você vê que é tudo muito calculado, gente. A parte que ele, quando ele é pego, por exemplo, que ele mexe na bicicleta, né? A bicicleta tá caída no jardim e aí gente, é tudo muito pensado, né? Aí a filha dele vem, corre, abraça ele, aí ele vê a bicicleta caída, vai, levanta a bicicleta. Na verdade, ele só pegou o negócio ali que ele sabia que ele poderia usar para poder fugir. Então é tudo muito calculado, né? Essas pessoas, eles não sofrem de ansiedade igual nós sofremos, né? A gente acaba muitas vezes agindo por impulso, né?
ali a gente fica, né, nessa ansiedade, nessa coisa. Ele só tem ansiedade, digamos assim, quando ele se sente ameaçado. Então é tudo ao redor dele, tudo que envolva ele, tudo que é preciso fazer para se proteger, ele faz. Tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise de tudo isso que eu percebi durante o filme. Se tiver uma dica de filme também pra gente poder conversar aqui no divã, me deixe aqui abaixo nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Me diga se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, se vocês perceberam também as mesmas coisas que eu percebi ou não, ou se você percebeu coisas diferentes. Me deixe aqui abaixo nos comentários. Eu adoro fazer análise, gente, de filme, de série. Eu adoro. Eu fico assistindo assim, tipo, nem pisco mesmo pra observar todos os detalhes, todas as falas. Eu gosto muito. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro e eu te espero no próximo episódio.